E nesse momento nós iremos compartilhar da palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de pedir à amada igreja que abrisse no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 6. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 6. Nós estamos em uma série de ministrações sobre o Sermão do Monte, e este é o maior, mais conhecido, menos entendido e o menos praticado dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos entrando na quinta ministração. Iremos falar sobre a oração do Pai Nosso, também conhecida como a oração dominical, ou também conhecida como a oração modelo. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus, mesmo de casas. Abram a sua Bíblia. Capítulo 6, a partir do versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também nosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Rapidamente, mais uma vez, vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Continue falando conosco, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus amados, na última ministração que nós fizemos no domingo passado, nós falamos sobre a prática da piedade dos cidadãos do reino. E nós aprendemos que o Senhor Jesus, Ele vai começar a trazer uma exortação a todos os hipócritas, que na sua prática de piedade, palavra esta que vem do latim pietas e significa compaixão pelo sofrimento do próximo, e também a virtude que possibilita um verdadeiro culto a Deus, o culto que Ele merece. Esses homens, da qual o Senhor Jesus está confrontando desde o início do Sermão do Monte, os fariseus, e estes homens, eles estavam buscando, através dessas práticas de piedade, a sua aprovação. Estavam buscando, diante dos homens, o seu reconhecimento. E essas práticas de piedade, elas foram confrontadas pelo Senhor Jesus de acordo com a ordem que os próprios judeus valorizavam, quais sejam, em primeiro lugar, a doação, a contribuição das esmolas, e em segundo lugar, a oração, e em terceiro lugar, o jejum. O problema central da piedade dos hipócritas era que eles não estavam preocupados em ajudar aos outros, ou até mesmo em oferecer um culto agradável a Deus, mas pelo contrário, em serem vistos, em serem reconhecidos, ao invés da aceitação e do reconhecimento de Deus, eles estavam buscando essa aceitação e esse reconhecimento dos homens. Ao falar especificamente sobre a oração, Jesus está exortando não só os que buscavam esse reconhecimento em público, quando eles oravam nas sinagogas ou no meio das praças, mas ele também estava exortando aqueles que buscavam a ter uma vida de oração mesmo no secreto. Porque nós entendemos na última ministração que mesmo independente do local onde nós estivermos, se o nosso coração for orgulhoso, se ele for
soberbo, não importa se estamos diante de uma grande plateia ou se estamos em oculto, quando nós queremos mostrar os nossos méritos diante do Senhor. E é por isso que o Senhor Jesus, Ele vai afirmar a respeito dessa verdade. Quando você for orar, entra também no teu quarto. É uma afirmação metafórica, afirmando que, olha, você, quando ele estiver lá, preste também uma adoração genuína, sincera e verdadeira, sendo visto pelos homens, não sendo visto pelos homens. Tente e busque agradar ao Senhor naquilo que você faz, na sua prática de piedade, no seu desejo de querer realmente agradar e conversar e se relacionar com o seu Pai. Jesus, após refutar a hipocrisia dos judeus, também reprova a repetição dos pagãos, pois a repetição não garante uma aceitação. Qual era a prática dos pagãos? Eles precisavam repetir as suas preces, para que talvez os seus deuses caprichosos pudessem ouvir as suas orações. Não é isso que nós vemos no relato de 1 Reis, capítulo 18, enquanto o profeta Elias desafia os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste sagrado no Monte Carmelo, em que eles começam, desde o amanhecer do dia, a clamar ao seu Deus. Eles começam a se desesperar, e o tempo vai passando, e eles estão naquela repetição sem sentido, e adorando a um Deus que não é verdadeiro. Quando chega um determinado momento, o profeta Elias começa a zombar. Começa a zombar porque ele sabia que servia ao verdadeiro Deus. E ele começa a dizer, ora, falem mais alto, orem mais alto. Quem sabe o seu Deus está dormindo. Quem sabe ele está pensando em outra coisa, se ausentou. O fato é que o Deus dos pagãos não estava respondendo às suas orações. Quando o profeta Elias dirige a sua voz, conserta o altar, prepara o altar diante de Deus e ora ao Senhor, o Senhor imediatamente desce fogo do céu, envia fogo do céu e consome aquele holocausto, consome aquele sacrifício que estava sendo oferecido. Nós vemos isso claramente nessa passagem. Então os pagãos, eles precisavam ser obstinados, eles precisavam ser pessoas inflexíveis, irredutíveis em suas preces, porque pelo muito repetir, assim talvez eles recebessem. E o Senhor Jesus também ele confronta os judeus pela sua hipocrisia, ao querer ser visto pelos homens, ao fazerem as suas orações, quer seja em público, quer seja em privado. Agora ele refuta também os judeus, assim como os ímpios, eles queriam ouvir essa resposta, porque no versículo 7 do capítulo 6, ele vai afirmar, e orando, não useis de vãs repetições como gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Talvez até a sinceridade deles fosse verdadeira, eles estivessem querendo uma resposta, mas eles não estavam orando ao verdadeiro Deus, ao nosso Deus. E o Senhor Jesus também confronta estes. Mas Jesus consola os cidadãos dos céus ao afirmar no versículo 8, não faça como eles, pois vosso Pai sabe do que necessitais antes de o pedirdes. Não precisa ficar na sua mecânica de repetição, na sua oração que já é conhecida. Obrigado pelo almoço, obrigado por isso, obrigado. E a mesma repetição se repete, a mesma oração se repete em cada momento de oração que você faz. O Senhor Jesus, ele está confrontando a vida desses homens hipócritas e confronta as nossas vidas também. Mas ele nos lembra, não façam como eles, porque o vosso Pai sabe do que vocês necessitam. Logo, a oração modelo não faz sentido que ela seja uma repetição, uma reza, algo que seja como de forma mecânica, repetida, mas ela precisa ser entendida, ela precisa ser compreendida em seus conceitos.
Jesus, por acaso, ele está ensinando que não era necessário orar, já que o Pai, o nosso Pai, conhece todas as nossas necessidades? É claro que não, pois o próprio Senhor Jesus tinha uma vida de oração. Nós vemos o Senhor Jesus a todo instante se reservando para orar, se apresentando diante do Pai e constantemente estando em comunhão com o Senhor. Antes de escolher os 12 discípulos, nós vemos essa passagem em Lucas capítulo 6, versículo 12. Ele, sendo Deus, passa uma noite em oração para poder separar os seus discípulos, dada é a sua vida de oração. Jesus, por acaso, também está ensinando que não devemos insistir? Não. Eu poderia usar o próprio Sermão do Monte, no capítulo 7, versículo 7, onde o Senhor Jesus ensina sobre pedir, sobre buscar e sobre bater para poder receber. Mas iremos falar a respeito dessa passagem em tempo oportuno, se o Senhor, a Deus, permitir. Mas eu quero fazer menção de Lucas, capítulo 18, dos versículos 1 ao versículo 8, que fala da parábola do juiz iníquo, onde Jesus está ensinando a cada um de nós sobre essa perseverança na oração. E ele conclui, o próprio Senhor Jesus, no término dessa parábola, vai afirmar: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que faça esperar? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Qual é o contexto? Nós sabemos muito bem. Aquela mulher estava necessitando de uma resposta da justiça. Aquele juiz não servia ao Senhor. No entanto, mesmo assim, ele vem com a solução para a causa daquela mulher. E o Senhor Jesus conclui afirmando essas verdades: acaso não fará Deus justiça à minha e à tua vida? Acaso o Senhor Jesus, ele não entrará numa diligente resposta para que em tempo oportuno ele console os nossos corações? E a nossa alma, que muitas vezes anda angustiada pela espera, pela demora, que aos nossos olhos está demorado demais para recebermos essa bênção. Portanto, nós não podemos desistir de apresentar as nossas causas ao Senhor. Nós não podemos nos desanimar. Nós precisamos esperar. A causa é justa, está de forma apresentada diante de Deus, conforme a palavra de Deus. Então continue insistindo, continue prosseguindo em apresentar ao Senhor. É por isso que os cristãos precisam ser perseverantes na oração. Não é que Deus está sendo caprichoso com cada um de nós ao não dar imediatamente as nossas respostas ou aquilo que tanto ansiamos. É porque primeiro Ele está trabalhando em cada um de nós. Ele está trabalhando na nossa dependência para com o Senhor. Está trabalhando no nosso relacionamento para com o Senhor. Deus está trabalhando, e quando nós menos esperarmos, a resposta que nós tanto ansiamos virá da parte de Deus. E quando Deus enviar a sua resposta para consolo aos nossos corações, nós nem iremos nos lembrar daquilo que nós passamos, nós iremos jubilar diante do Senhor, porque foi o Senhor quem fez isso. Aleluias. Então Jesus, ele começa a ensinar sobre a oração modelo, já alertando da seguinte forma, no versículo 9: portanto, vós orareis assim. A oração deve ser uma prática na vida do cristão, na vida dos cidadãos do reino, deve ser algo comum. Anteriormente ele havia alertado quando orar, quer seja em público, quer seja no privado, com a motivação correta. Nós sabemos que a todo tempo, Tessalonicenses 5,17 vai nos lembrar e alertar: orai sem cessar. Mas especificamente nessa passagem ele estava ensinando quando orar. Ele também ensinou sobre como orar. Não useis vãs repetições. E agora ele ensina o que orar.
Percebam que a oração não é uma condição, mas uma necessidade em nossas vidas. Não é um instrumento de barganha, não é qualquer outro elemento da espiritualidade ou da piedade, a não ser uma necessidade que nós temos de comungar com o Pai, de apresentar diante dele as nossas petições. Jeremias 33:3 vai nos alertar: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Aqui eu gostaria de abrir um pequeno parênteses para a nossa vida diante do Senhor. O quanto que muitas vezes nós caminhamos em uma vida de religiosidade, de pessoas que frequentam a casa do Senhor, que participam de um departamento, que até conhecem a palavra, mas fica limitado a isso. E eu gostaria de lembrar a cada um de nós nessa noite que a palavra de Deus é o poder que transforma a todo aquele que está cativo aos seus pecados, é aquele que é da vida, aquele que estava outrora morto em seus delitos e pecados, que estava distante do Senhor Jesus, filhos da ira. O Evangelho de Deus, ele é poder. E nós precisamos orar para ver esse poder de Deus na nossa própria vida, na vida dos nossos irmãos, na vida da igreja do Senhor, para que nós vejamos uma igreja atuante, uma igreja que venha avançar, que venha prosperar espiritualmente, que venha avançar no reino de Deus, na conquista das pessoas. E por que não vermos pessoas sendo curadas e pessoas sendo usadas no poder de Deus? E por que não? O Senhor Jesus, ele não mudou, a sua palavra não mudou, e é por isso que nós precisamos clamar ao Senhor. E ele inicia a oração modelo com: Pai nosso que estás nos céus. Versículo 9, a parte B. Essa expressão, ela é usada em Mateus, no Evangelho de Mateus, como um título, pelo menos 20 vezes. Jesus está afirmando esta íntima relação pessoal dos seus discípulos para com Deus. E nós sabemos que a figura paterna em uma família faz toda a diferença na vida dos seus filhos. Quando nós vemos um filho, um menino que admira o seu pai, ele vai procurar se identificar, ele vai procurar se assemelhar, ser igual ao seu pai, porque ele o admira. Quando uma menina admira o seu pai, também vai buscar essas mesmas características em seus futuros relacionamentos. O mesmo caráter, a mesma personalidade, enfim, vai buscar na figura paterna, de tal forma que o pai faz toda a diferença na vida dos filhos. E é por isso que o Senhor Jesus, ele vai iniciar essa oração modelo falando: Pai nosso. Nós sempre fazemos menção de Isaías 49:15. Possa até ser que uma mãe que esteja amamentando o seu filho venha se esquecer dele. O que é improvável, porque a mulher sente em seus seios que está na hora de amamentar. Mas mesmo que essa mãe venha se esquecer do seu filho, o Senhor jamais se esquecerá. O Senhor não se esquecerá. O Senhor não se esqueceu de mim, não se esqueceu de você e não irá se esquecer. Mas nesta noite eu gostaria de lembrá-los do que está escrito em Salmos 27, versículo 10. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Meus amados, ainda que os nossos pais terrenos nos abandonem, nós temos a plena convicção de um pai que cuida de nós, um pai que é mais excelente e que em nada e de nada nós temos falta. Esse é o nosso pai. Esse é o pai que o Senhor Jesus está apresentando nessa oração modelo. Não é um pai que está restrito a uma etnia, a um grupo específico, mas ele é o pai que é nosso. É o pai, é o nosso pai. E mesmo que você tenha uma história sofrida com um pai que te fez, coisas terríveis, nós sabemos que nós temos um pai nos céus. Um pai que cuida de nós em todo o tempo.
E essa paternidade espiritual deve lançar fora todo e qualquer medo e temor, que muitas vezes nós estamos nos sentindo sozinhos. Ei, nós temos um Pai. Nós temos um Pai, conforme Romanos 8,15, pois não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai, Paizinho querido. Meus amados, nós fomos adotados. Nós podemos ver na história das pessoas que um filho pode vir por acaso, mas uma adoção jamais virá por acaso, ela é intencional. O Senhor, Ele nos adotou e nós fazemos parte da família de Deus, somos os seus filhos, Abba, Pai. Eu já contei essa experiência da minha irmã. Minha irmã esteve um período aí atrás em Jerusalém. E ela contou que um dos momentos mais impactantes da sua viagem foi quando ela estava caminhando em uma das ruas, naturalmente, normalmente, quando uma pequena criança virou para o seu pai e falou, Abba. E ela imediatamente se lembrou dessa passagem, Paizinho, nós temos um Paizinho, um Pai que cuida de nós em todo o tempo. Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. É assim que a oração dos cidadãos do reino começa, com um filho ou uma filha dirigindo-se a seu pai, com todos os direitos e privilégios que este relacionamento nos oferece, e com os deveres também, como filhos que nós temos. Ele é nosso, mas está nos céus. Pai nosso que estais nos céus, para nos lembrar, cada um de nós, que nós devemos prestar reverência ao nosso Pai. Nós não temos um pai qualquer, como um humano ou alguém que comete pecados e erros, nós temos um Pai perfeito. E para tanto, Ele está nos céus e nós precisamos ter reverência. Mas Ele é transcendente, Ele não está neste plano material, mas Ele também é imanente. Ele habita em cada um de nós através do Espírito Santo. Ele está habitando em nossas vidas e por isso nós podemos comungar. E é por isso que nós podemos, através do sangue de Jesus, entrar na presença do Senhor e falar com Ele a todo tempo, em todo momento. 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, existe o relato do rei Salomão ao término da construção do templo, aonde ele vai fazer uma belíssima oração. Na verdade, porém, habitará Deus na terra. Os céus e até os céus dos céus não podem te conter, quanto menos esse templo que construí. Os céus estão contidos em Deus. Mas por assim de Deus ele está nesse plano superior, em algo sublime, no alto e sublime trono. É lá que o Senhor está e é por isso que nós precisamos reverenciá-los com as nossas vidas. Nós servimos a um Deus que é santo, santo, santo. E para nos achegar diante dele, nós precisamos buscar essa mesma vida. Por isso que as nossas orações não podem ser levianas. Nós não podemos usar de palavras frívolas ou de vãs repetições, mas pelo contrário, com mais contrito coração e quebrantamento de espírito, nós devemos nos achegar ao Senhor. Versículo 9, a parte C, diz assim: santificado seja o teu nome. O nome de Deus, como em outros lugares das Escrituras, não é uma palavra em particular, mas se dirige à sua natureza, o caráter e a personalidade de Deus. Santificar o nome de Deus significa reverenciá-lo, significa colocá-lo no alto e santo lugar que lhe pertence, como o Deus de toda a criação e o Pai nosso, do nosso Senhor Jesus Cristo. Naturalmente nós sabemos e entendemos pela palavra de Deus também que Ele já é santo e nós não temos como torná-lo mais santo. O intuito dessa petição, no entanto, que o Senhor Jesus insere na oração modelo, é que
os homens de todos os povos, línguas e nações reconheçam em suas próprias vidas quem Ele realmente é. Um Deus santo. Um Pai que é santo, que é distinto, que é diferente de qualquer outro ser. O nosso Pai, Ele é santo. Ele não apenas é, mas Ele exige santidade ao se relacionar com Ele. É isso que nós observamos em Êxodo capítulo 3, versículo 2, quando Moisés avista no Monte Horebe uma sarça ardente. E ele sobe até aquele monte, e quando ele chega lá, o Senhor fala para tirar as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde ele está é santo. Da mesma forma, Josué, capítulo 5, versículo 15, quando o comandante do exército do Senhor se aproxima e pede, olha, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você está é santo. Nós servimos a um Deus que é santo. Nós observamos também em Isaías capítulo 6, versículos 6 e 7, que para poder se relacionar com Deus, é necessário que seja tirada uma brasa viva do altar do Senhor e toque em seus lábios para que ele seja purificado. Porque ele era um homem de impuros lábios e habitava no meio de homens de lábios impuros. E os olhos dele haviam visto o Rei. Ele também exige ser santo como ele o é, como está escrito em Levítico capítulo 19, versículo 2, a parte B, sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Nós precisamos buscar se assemelhar com o nosso Pai. A imagem do Senhor Jesus precisa ser restaurada, restabelecida em nossas vidas. Nós precisamos buscar essa vida de santidade, dia após dia. Versículo 10, a parte A. Venha o teu reino. Reino no original, basileia, tem em sua raiz a ideia de soberania e domínio, e tem por extensão territórios e súditos. Ou seja, nós fazemos parte desse reino, mas o reino de Deus, o domínio de Deus, a sua soberania é muito maior do que aquilo que nós podemos ver. Mas acima de tudo, este reino é o domínio dos céus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o reino não vem às nações ou a terras, mas a indivíduos que aceitam a vontade de Deus em seus corações, como está escrito em Lucas capítulo 17, versículo 20, a parte B. O reino de Deus não vem de forma visível. Ainda no versículo 21 do mesmo capítulo, a parte B, porque o reino de Deus está dentro de nós. O Senhor Jesus, Ele inaugura esse reino em nossos corações, de um novo nascimento. O reino de Deus está dentro de nós. Nós também precisamos lembrar o que o salmista vai escrever no Salmo 103, versículo 19. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. O Senhor governa todas as coisas. E é por isso que nós falamos que Deus está no controle de todas as coisas. E aí pode até parecer que em algum momento algo tenha saído do controle, mas nada sai do controle do Senhor. Absolutamente nada. O Senhor tem um propósito, inclusive no sofrimento, inclusive nas dores que nós passamos. O Senhor tem um propósito. Nas correções, nas advertências, o Senhor tem os seus propósitos. Santo Agostinho ainda vai acrescentar, comentar a respeito desta passagem, deste versículo, venha o teu reino, que também pode ser entendido como, num sentido escatológico, como no período do final dos tempos, quando o seu reino for proclamado a todos os povos, tribos, línguas e nações, virá o juízo do Senhor. Da mesma forma que o nome do Senhor deve ser santificado por todos os homens. Da mesma forma que todos os homens precisam reconhecer o Deus que os cristãos servem, Ele é santo. Da mesma forma, eles também verão que o Senhor virá no último dia com o seu juízo, quando todos os povos a eles forem anunciada a palavra do Senhor. Então, quando assim oramos,
nós estamos pedindo para que este reino seja manifesto aos homens. Venha o teu reino. Deus, venha o teu reino aos corações daqueles que ainda não te conhecem. Venha o teu reino àqueles que ainda estão aprisionados pelo pecado. Venha o teu reino para aqueles que não têm esperança. Venha o teu reino para que aqueles que estão nesse exato momento nas UTIs. Venha o teu reino. Versículo 10, a parte B. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Assim como os seres angelicais obedecem em tudo que o Senhor ordena, em tudo que o Senhor manda, da mesma forma também se cumpra a tua vontade pelos santos e justos aqui na terra. Que nós possamos obedecer ao Senhor, a sua palavra, em tudo o que Ele nos orienta, em tudo o que Ele exorta, em tudo o que Ele fala. A vontade do Pai foi expressa em uma totalidade aqui na terra pelo seu Filho, quando afirmou, João capítulo 6, versículos 38 e 39, pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que não peca nenhum de todos os que Ele me deu, mas ressuscite-o no último dia. E ainda afirmar aos seus discípulos, quando aponta para eles e afirma, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, pois todo aquele que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mateus 12, 49 aos 50. Como consequência de querer viver a vontade de Deus em nossas vidas, em obedecê-lo, em tudo o que Ele nos orienta, nós iremos experimentar da sua vontade em nossas vidas. Essa é a consequência de quem anela obedecer ao Senhor Jesus. A consequência é que nós receberemos em nossas vidas, experienciar essa vontade dEle. Nós iremos experimentar. E é isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele vai acrescentar que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita como resultado de uma verdadeira submissão a Deus. Olha, vocês não se conformem. Olha, vocês ofereçam os vossos membros como sacrifício vivo, que é um culto racional. Não se amodem a esse mundo. Só assim vocês poderão experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Assim o nome de Deus seja exaltado, que os propósitos de Deus sejam cumpridos, que a vontade de Deus seja feita entre os homens. Que a vontade dele se estabeleça aqui nesta terra, em nossos corações, em nossas vidas. Este deveria ser o nosso objetivo principal, o nosso motivo central das nossas orações, assim como o Senhor Jesus, Ele disse em seu momento de maior angústia, em seu momento de maior sofrimento, em Mateus capítulo 26, versículo 39, no Getsêmani, quando Ele convida os seus discípulos mais chegados, e Ele se dirige a um local, a um jardim para orar. A sua vida está angustiada, porque Ele sabe que se aproxima o derramamento do cálice da ira de Deus sobre a sua vida. E Ele começa a se angustiar. E por 3 vezes Ele retorna para os seus discípulos e os encontra adormecidos, mas Ele persevera em oração. Ele persevera orando e diz assim: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja feita como eu quero, mas o que tu queres. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. O Senhor Jesus, sendo Deus, Ele queria e Ele cumpria a vontade do Pai. Mas nós não queremos obedecer ao Pai. Nós conhecemos a sua palavra, mas muitas vezes nós não a praticamos. Como o apóstolo Tiago vai nos alertar, não adianta apenas sermos conhecedores, nós precisamos ser praticantes, senão nós seremos semelhantes àqueles que vemos os nossos rostos nos espelhos, e ao darmos as costas, já nem nos lembramos do que nós vimos
Nós precisamos ser praticantes da palavra do Senhor. No momento de maior angústia do Senhor Jesus, Ele estava debruçado em oração. E Ele estava orando: Senhor, me livra desse momento. Não, Ele estava orando: Pai, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Era um momento de angústia que o Senhor Jesus estava passando. Sabe qual é o nosso problema, meus amados? Que em nossos momentos de angústia, aonde nós estamos buscando refrigério, é muitas vezes em um local onde não existe refrigério para as nossas vidas. Em conversas, em entretenimento, não que isso seja pecado, mas estamos querendo esquecer do sofrimento. E não é assim. Não é assim que o Senhor Jesus Ele nos ensinou. Pelo contrário, Ele insistiu em oração no momento de angústia. Mesmo sozinho, Ele perseverou. E aos pés do Senhor Jesus, em oração, Ele encontrou alívio para a sua alma. Salmos capítulo 22, verso 24, diz assim: pois não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, não escondeu dele o seu rosto, mas quando ele clamou, o ouviu. O Senhor, Ele não está com seus ouvidos tapados, não está com seus braços cruzados para que não possa vir em nossa direção, em nosso socorro, para trazer alívio para as nossas almas. Nós conhecemos aquele versículo que fala que o coração contrito, quebrantado, o Senhor não rejeita. Sim, Ele não rejeita aqueles que, entendendo que estão em pecado, renunciam e correm em direção, em obediência ao Senhor Jesus. O Senhor não rejeita. É assim que as nossas orações devem começar. Não em uma preocupação para conosco mesmos. E aí nós precisamos fazer uma avaliação. Como nós estamos orando? O que nós temos orado? Qual tem sido o objetivo maior? As nossas colocações, em que nós temos dedicado tempo apresentando diante de Deus. Não em uma preocupação conosco, mas em uma preocupação pela honra do nosso Pai. Nossas orações devem começar com um louvor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A glória de Deus e o cumprimento da sua vontade, não da nossa vontade, deveria estar no centro das nossas orações. Entretanto, isto não exclui que trazemos as nossas próprias solicitações diante de Deus, a nossa realidade do dia a dia, e é isso que o Senhor Jesus, Ele vai continuar no versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O Senhor faz agora uma súbita mudança em seu modelo de oração, de reverenciar, de exaltar o Pai, agora para uma coisa comum. Algo que é necessário a cada um de nós. Certamente Jesus não estava pretendendo que as necessidades materiais se tornassem o centro ou o motivo de preocupação dominante em nossas vidas, mas Ele não está diminuindo a sua importância também. Pelo contrário, Ele insere nesta oração: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E ninguém melhor do que o Senhor Jesus para fazer esta oração. O Verbo encarnado, Ele experimentou todas essas dificuldades. Ele teve sede, Ele teve fome. Ele também teve compaixão pelos famintos, por aqueles que necessitavam de pão. A inclusão desta súplica demonstra que não há assunto que seja tão grande e assunto que seja tão pequeno. Assunto que seja mais relevante e assunto que seja menos relevante, que nós não podemos apresentar diante do Pai. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que é elementar na mesa do rico e na mesa do pobre, nos dá hoje. Aquilo que nós necessitamos para a nossa matéria, para o nosso corpo físico, nos dá hoje. Filipenses capítulo 4, versículo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, em tudo. Ainda 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, afirma a mesma verdade, lançando sobre ele toda
toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Essa petição, ela fala não somente da ampla abrangência do cuidado de Deus, não só do cuidado que Ele tem em todas as áreas da nossa vida, mas da nossa total dependência dEle. O quanto que nós precisamos depender do Senhor. Pão aqui provavelmente vai se referir a todas as necessidades do ser humano, como alimento, abrigo, saúde e família. De qualquer forma, nós não conseguimos com a nossa própria força suprir a esta carência, a esta necessidade do pão. Salmos, capítulo 24, verso 1, o salmista bem nos lembra: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Por mais que essa petição, meus amados, pareçam, assim, a princípio ser pequena, ela se revela ter um poderoso benefício espiritual, a nossa fé. Ela nos ensina a ter fé, o pão nosso, algo que aparentemente é tão pequeno. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E se nós aprendermos a confiar no Senhor, se nós aprendermos a depositar nele a nossa confiança, a nossa esperança em coisas grandes, mas também em coisas pequenas, nós também poderemos orar, assim como o salmista orou no Salmo 37, versículo 25, fui moço, agora sou velho, porém jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E o Senhor, Ele vai continuar na sua oração, no versículo 12. Perdoa-nos nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Após falar de uma petição que demonstra o cuidado de Deus em nossas vidas, o Senhor Jesus agora se dirige a uma petição. Inclui duas petições, na verdade, que dizem respeito a imperativos absolutos. Algo que é essencial e necessário em nossas vidas, sem as quais nós não podemos viver. A primeira delas é um apelo de perdão. Perdoa as nossas dívidas. E aqui, o Evangelho de Lucas nos esclarece as dívidas da qual o evangelista está descrevendo, ou escrevendo, orientando aquilo que o Senhor Jesus falou. Não é dívida de finanças, mas são os nossos pecados. Lucas, capítulo 11, versículo 4, ele vai usar a palavra pecado ao invés de dívida. Ele está esclarecendo, nós tínhamos uma dívida. Essa dívida era impagável, não era uma dívida que nós conseguimos pagar com um tempo de trabalho, não. Mas todo escrito de dívida foi cravado na cruz do Calvário. O Senhor, Ele nos perdoou. Mas Ele inclui essa petição: perdoa-nos as nossas dívidas. Esse simples pedido de perdão de pecado nos dá, de fato, testemunho que mesmo nascendo de novo, nós não estamos livres de pecar contra o Senhor. Enquanto nós estivermos presos a essa matéria pecaminosa, nós eventualmente iremos pecar contra o Senhor. Porém, não deve ser uma prática. Porém, o pecado não deve ser algo que venha nos dominar. Pelo contrário, o Senhor Jesus nos libertou da escravidão do pecado. Nós somos livres. Livres para servi-lo, livres para adorá-lo, livres para obedecer a sua palavra. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 6, todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não viu nem o conhece. A segunda orientação neste mesmo versículo: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nós recebemos perdão. Da mesma forma que nós fomos perdoados, nós também precisamos perdoar. É isso que ele acrescenta no versículo 14 e 15. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas.
Nós fomos alcançados pelo amor e por esse perdão que nos dá condição de nos apresentar diante de Deus, e nós não queremos perdoar aos nossos irmãos, aqueles que cometem algum erro conosco, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Meus amados, a forma como nós nos relacionamos com o próximo tem muito a ver com como nós nos vemos diante da cruz de Cristo. Se nós nos vemos indignos de tal graça, de tal perdão, de tão grande misericórdia, da mesma forma nós precisamos nos relacionar com o próximo, com aquele que erra para conosco, com aquele que peca, com aquele que comete coisas terríveis contra as nossas vidas. Perdoe. Perdoe, porque você foi perdoado por Deus. Caso contrário, a sentença que está descrita no versículo 15 recairá sobre as nossas vidas. Porque se você não perdoar quem te tem ofendido, o vosso Pai também não vos perdoará das vossas ofensas. Então, aqui vem mais como uma constatação daqueles que são os cidadãos do reino, porque quem é cidadão do reino precisa perdoar. Quem é cidadão do reino não consegue viver com esse mal-estar com seu irmão, por mais terrível coisa que ele tenha cometido contra você. Você precisa perdoar. E nós aprendemos ao longo da caminhada cristã que o perdão não tem a ver com o sentimento, o perdão tem a ver com a atitude. Então, se você não consegue agir, aprenda a apresentar esta causa diante do Senhor. Senhor, me ajuda a perdoar. Porque assim como o Senhor me perdoou das minhas ofensas, dos meus pecados que eram tão grandes e tão terríveis, assim também me ajude a perdoar determinada pessoa. 1 João, capítulo 4, Epístola de João 4, versículo 20. Se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Como nós somos hipócritas, meus irmãos. Como muitas vezes nós estamos nos relacionando e nós achamos que estamos enganando a Deus. Mas a Deus nós não temos como enganar, porque Ele sonda e prescruta os nossos corações. Versículo 13. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa petição reflete o desejo do homem que foi perdoado. Agora que ele foi perdoado, que ele entendeu o perdão, agora este homem que foi alcançado por essa graça salvífica, agora também ele não quer viver mais nessa prática. Portanto, Senhor Jesus, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Livra-me do mal porque eu não quero entristecer ao Teu Santo Espírito. Livra-me do mal porque eu não quero ofender a Tua santidade. Livra-me do mal. Ele está vigilante para que ele não caia na mesma área em que ele vinha caindo. Porque ele já foi livre. Ele já foi perdoado. Ele já entendeu. Agora é necessário viver, colocar em prática. Deus planeja que os cidadãos do reino não apenas venham ser perdoados, não só venham viver essa experiência maravilhosa, mas espera e planeja que os cidadãos do reino, eles venham ter as suas vidas completamente transformadas. E este é o novo nascimento que nós precisamos experimentar, senão nós não teremos como herdar o reino dos céus. Hebreus capítulo 4, versículos 15 e 16, já encerrando a ministração. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Nós não temos um pai que é um justiceiro, que está aqui para nos apontar, para nos acusar. Pelo contrário, quem faz esse papel é Satanás, o inimigo das nossas almas, mas o Senhor está aqui para nos ajudar. Portanto, se você tem um coração sincero diante de Deus, e existe algo em sua vida, alguma área da qual você não consegue se libertar,
continue apresentando, pedindo socorro diante dele, porque em tempo oportuno nós iremos experimentar da sua graça e do seu perdão, e principalmente do seu socorro em nossas vidas. Essa é a oração modelo que o Senhor Jesus nos ensina a orar. É um modelo em seus princípios, não como deva ser uma vã repetição, mas precisa ser compreendido e praticado em nossas vidas, entendendo que nós temos um Pai, que nós nos relacionamos com um Pai que é zeloso, que é amoroso, que cuida de nós em todo o tempo, que tem suprimento em nossas vidas, que tem cuidado, que tem livramento, mas da qual também nós precisamos respeitá-lo e honrá-lo por quem Ele é. A parte B do versículo 13, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.